Senhoras e senhores, temas de conjuntura e estratégia, tendências e desafios do mercado mundial de pescado e o desenvolvimento sustentável da atividade. Convidamos para o palco senhor Márcio Castro, oficial sênior para o comércio internacional, responsável pelo comércio e mercados na divisão de pesca e aquicultura da FAO, sede em Roma, na Itália. Convidamos também a senhora Flávia Fridon. Senhoras e senhores, nossos aplausos, senhor Márcio Castro. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores por ter convidado a FAO para dar essa palestra de abertura. É muito importante para a gente, em função do que nós ouvimos hoje nos discursos da parte inicial do evento, estar presente com informações, com dados, apresentando tendências. E esse é meu objetivo aqui, é trazer um pouco do que está acontecendo no cenário mundial, o que a FAO tem observado numa perspectiva global em termos de produção, em termos de comércio, em termos de tendências de consumo, tendências de negócios, o que tem acontecido com o setor pesqueiro. E, basicamente, eu sempre trago um pouco de informação para a gente ter uma ideia global de como que se encontra o setor pesqueiro no cenário global. Como que hoje em dia a produção pesqueira se encontra. E nós vemos aqui que a pesca de captura, nas últimas décadas, ela basicamente se tornou bem constante, com pequenas flutuações ao redor de uma média, enquanto que a aquicultura tem crescido exponencialmente nas últimas décadas, que é essa área alaranjada e vermelha aqui. O que nós temos é que várias áreas do mundo, a FAO define várias regiões pesqueiras globais. Nós dividimos todos os oceanos em regiões pesqueiras. E algumas regiões pesqueiras têm, de fato, apresentado diversos problemas de sustentabilidade. E isso explica muito esse aspecto dessa tendência mais ou menos estável da pesca de captura. Uma questão que já foi mencionada aqui nas apresentações de abertura é a importância da produção de algas, que tem crescido substantivamente nos últimos anos no mundo, inclusive o consumo também, principalmente em países asiáticos. Quando nós vemos por que eu estava explicando justamente da questão dessa estabilidade da produção pesqueira, nós temos aqui que a área alaranjada desse gráfico aqui mostra exatamente o quanto que nós temos sobrepescado os oceanos nas últimas décadas. E nós vemos que tem crescido essa área. Essa área tem substancialmente crescido. Enquanto que a área verde claro e verde escuro, que seria a área dentro do rendimento máximo sustentável da pesca, tem decrescido. Então, isso é uma das explicações para aquela linha relativamente estável da produção de pesca global. Entretanto, apesar desse número negativo da sobrepesca ter crescido nos últimos anos, nós temos, sim, um número muito importante aqui da questão apesar desse número negativo da sobrepesca, 82,5% dos descarregamentos pesqueiros, quer dizer, o produto de pesca que vai ser comercializado é sustentável hoje em dia no mundo. Isso é uma coisa muito interessante. Mostra que gerenciamento pesqueiro, gestão de pesca, é sim uma resposta para administrar estoques em relação ao comércio. Então, aqui nós temos que, de fato, há um efeito bastante positivo na questão das pescas para da captura para comércio. Um aspecto também bastante importante é que isso é muito importante, que os estoques, os status dos estoques, desculpe que eu estou meio perdido com os status dos estoques variam bastante de acordo com a região do mundo. Então, nós temos regiões, sim, que
o estoque pesqueiro está muito adequado em termos de sustentabilidade. A outras regiões, nem tanto. Então, a grande maioria não está, mas existem regiões bem-sucedidas em termos de gestão de pesca. Hoje de manhã foi falado aqui que normalmente a pesca só aparece no noticiário quando tem uma questão negativa. Normalmente a pesca só está na primeira página do jornal quando tem alguma tragédia com a pesca, a mortandade de pescado, etc. E nós temos que ter muito orgulho do setor que nós trabalhamos, e quando a gente olha para o comércio internacional de produto de pesca, esse dado é muito impressionante. Eu trabalhava, antes de entrar para a pesca, eu trabalhava com a agricultura. E se nós pegarmos as exportações mundiais de proteína animal, 49% das exportações de proteína animal em valor é da pesca. Então, isso aqui é mais do que a soma de gado, porco e frango em exportações globais. Então, nós somos o setor que mais supre produtos de proteína animal em termos globais, em termos de valor. Isso é uma coisa muito importante. 37% da produção entra em mercado internacional. Então, é um produto altamente internacionalizado. Esse mapa aqui foi produzido pelo Rabobank, um banco holandês, e mostra o fluxo de pescado ao redor do mundo. Quanto mais grossa a linha, maior é o fluxo, a seta mostra o destino da exportação. E é interessante observar que o pescado, ao contrário das outras proteínas animais, mesmo os países que são grandes produtores de pescado, também são grandes importadores de pescado. Porque nós temos uma grande variedade de espécies que faz com que qualquer país, seja impossível para qualquer país, se dizer autossuficiente em pescado. Porque é impossível você produzir todas as espécies que são demandadas pelo seu país. Então, isso é uma característica muito interessante. Aqui nós temos os principais países exportadores, você vê China, basicamente, como nós sabemos, com reprocessamento de produtos, a Noruega, basicamente, com pequenos pelágicos, bacalhau, salmão, a Vietnã, muito forte com pangáceos e camarão, Chile com salmão, a Índia, a Tailândia, a Holanda é basicamente o efeito do porto, e aqui os principais países importadores, Estados Unidos, China, Japão, Espanha, França, e aqui você vê, Espanha, Itália, Coreia, são grandes produtores de pescado, e estão como países importadores, justamente por toda essa questão da variedade de espécies que existe, ao contrário da proteína de frango e da proteína de gado. Quando a gente olha a questão das quais são os principais produtos que são comercializados internacionalmente, nós vemos que salmão tem 18%, salmão e família, truta, e seguido de camarão, basicamente que a grande maioria e você tem bacalhau também e atuns. Mas esse gráfico mais ou menos mostra quais são os principais produtos comercializados, peixe com 67%, crustáceo com 23%. Isso é uma característica bem interessante que nós vamos explorar um pouquinho mais tarde em outro gráfico. A FAO faz algumas projeções em várias publicações, que eu vou mencionar brevemente depois, e essa é a projeção que nós temos para até 2030 em relação à captura e em relação à aquicultura para o consumo humano. E nós vemos aqui que, de fato, a captura, que é a linha tracejada, pontilhada, ela continua relativamente estável, em torno de uma média relativamente estável, enquanto que a aquicultura continua subindo exponencialmente. Essa é a tendência que nós projetamos para os próximos anos, que basicamente reflete o que tem acontecido também nos últimos anos. Desculpa estar correndo um pouco aqui, porque com o atraso do todo o evento, eu estou tentando passar o máximo de informações antes do horário do almoço aqui. Uma coisa que é muito importante, que foi mencionado aqui pela manhã pelo prefeito de Florianópolis, em relação à importância social, em relação aos pequenos pescadores, e é a importância econômica e social da pesca. Nós temos que 50% dos trabalhadores na pesca, na pós-captura, são mulheres, em termos globais. Isso é uma parcela significativa. Além disso, a primeira venda do setor de pesca, 424 bilhões em termos mundiais de dólares. Isso é muito significativo.
E em termos de pequena escala, eu gostaria de ressaltar um produto, um relatório que a FAO lançou há cerca de um mês atrás, que trata de uma análise do setor de pequena escala, ou pesca artesanal, como cada país deseja chamar, em termos globais. Nós analisamos em vários países qual é a contribuição da pequena escala em termos de consumo, de produção doméstica, em termos de comércio internacional, as dificuldades. É uma publicação que está disponível no site da FAO, vocês podem me escrever, eu posso mandar o link. E são cerca de 200, 300 páginas de informação, e foi feito em conjunto com universidades, e é a primeira vez que nós conseguimos fazer um mapeamento do setor de pequena escala em termos globais, em relação à contribuição social, à contribuição econômica do setor, e vale muito a pena a publicação. Uma coisa, esse aqui é um slide que é meio tentar resumir um pouco o que tem acontecido no setor e por que tem acontecido no setor, por que essas coisas têm acontecido no setor. Basicamente, a pandemia afetou muito o setor da pesca. E nós tivemos vários direcionamentos de mercado, várias empresas ao redor do mundo, que eram basicamente empresas exportadoras, começaram a analisar mercados regionais, começaram a analisar mercados locais. Então, houve uma mudança dos mercados. E depois da pandemia, o que nós temos foi uma combinação do mercado internacional, mais os mercados regionais e nacionais que foram explorados durante a pandemia. Cada vez mais os consumidores e muitos compradores internacionais estão adotando uma postura de conhecer o produto, conheça o seu produto. Saiba desde quando ele foi pescado até quando ele chegou no seu prato. Isso é uma abordagem que cada vez mais tem tido reconhecimento no exterior, tem tido pagamentos de preços premiums por produtos que forneçam essa informação, e além do que, determinados mercados somente se compra produtos que tenham essa informação. Por fim, obviamente, e-business foi uma coisa que cresceu muito durante a pandemia, mas uma coisa que foi colocada aqui na parte inicial da abertura do evento foi a falta de informação, falta de dado. E isso é uma questão crítica para o setor da pesca, e informação é uma coisa absurdamente importante para todos nós. E eu vou mostrar algumas opções que nós temos gratuitamente disponíveis pela FAO, que permitem com que o setor se planeje melhor, tenha uma informação básica, e eu particularmente me coloco à disposição de todos vocês para manter contato, manter diálogo. Aproveitem que tem um brasileiro lá cuidando de pesca na FAO, nessa área particularmente de pós-colheita, à disposição de vocês aqui. E falando um pouco acesso a mercados tem basicamente duas grandes vertentes. A primeira vertente é o que o governo de um país importador exige de requerimentos dos países, dos empresários que desejam exportar para aquele país. A segunda vertente é o que o mercado exige. Então, você tem, por exemplo, hoje em dia, vou citar um exemplo em particular, vários supermercados no Reino Unido que só compram pescado se o pescado for certificado. Senão, o pescado nem entra, eles não compram pescado que não seja certificado. Então, o acesso a mercado se dá basicamente por requisitos oficiais e obrigatórios ou requisitos mercadológicos. E, nesse sentido, na área de pesca, em particularmente, três segmentos são muito importantes. A legalidade do produto ela tem que ser mostrada de vários ângulos. O primeiro deles, o mais óbvio, é a questão da pesca ilegal, não regulamentada e não registrada, que a FAO tem um acordo sobre isso, tem diretrizes sobre isso, que eu vou apresentar rapidamente depois. A segunda ponta é a questão que eu já mencionei, a importância de se ter acesso à informação da restabilidade da rede até o prato. Isso é excepcionalmente importante em muitos mercados hoje em dia, e principalmente mercados premium, que pagam mais pelo produto. E a questão de saber se aquele pescado é sustentável. Isso são ângulos diferentes que se apresentam. E, como eu falei antes, essas exigências podem vir do país, da empresa e também de consumidores. Tem muitos mercados que os consumidores simplesmente não compram
pescado se não soubesse se o pescado é sustentável. E esses são alguns dos instrumentos que a FAO tem que podem ajudar não só governos, mas o próprio setor privado a se posicionar em relação a essas exigências que eu mencionei anteriormente sobre a legalidade de um produto. Nós temos aqui alguns instrumentos, eu vou me concentrar basicamente em 3 deles. O primeiro é um instrumento relativamente antigo, de 95, que é o Código de Conduta para a Pesca Responsável. Ele é uma leitura muito agradável, basicamente um livro de princípios que devem ser observados para se ter uma pesca responsável. O segundo depende do governo, depende dos estados, dos países, é o acordo sobre medidas de estado do porto. O Brasil está em fase de aderir a esse acordo e ele cria uma série de requisitos que o país deve cumprir para evitar que produtos originários da pesca ilegal possam ser desabastecidos, descarregados em seus portos. E terceiro instrumento que eu gostaria de mencionar são a questão de documentação de captura, esquema de documentação de captura. Esse é o esquema que muitos países exigem, por exemplo, a União Europeia exige esquema de documentação de captura, e a FAO criou uma série de diretrizes para facilitar a implementação desses esquemas, que permite que uma rastreabilidade mínima do pescado desde a sua captura. Como eu falei, o Código de Conduta para a Pesca Responsável, ele é basicamente um instrumento de valores, ele promove vários valores. Ele foi um instrumento muito vanguardista para a sua época de 95. Ele já falava em questão de gestão pesqueira naquela época com problemas de sobrepesca, falava pesca em pequena escala, pós-captura, e ele apresenta vários princípios interessantes e que não existe nenhuma... e muitas empresas no mundo já estão usando o Código de Conduta para dizer, eu cumpro com o Código de Conduta no capítulo 3, no capítulo 5, utilizando isso como uma forma de marketing dos seus produtos de pesca. Aqui são outros códigos que nós temos, obviamente a minha apresentação vai estar disponível depois. Nós temos várias diretrizes que auxiliam em relação à ecoetiquetagem, de pesca marinha, de pesca em águas interiores, para comercialização e aquicultura. Eles não vão no detalhe, basicamente o que eles falam são princípios, considerações gerais, o que deve ter, etc. E a questão da informação, eu acho que talvez isso seria a minha principal mensagem aqui, é que nós temos que nos acostumar, o mercado de pesca evolui muito rapidamente, nós temos novas tendências o tempo todo, e a informação é muito importante. A cada 2 anos, nós lançamos essa publicação, que apresenta uma análise de todo o cenário de pesca no mundo em detalhes, e com as novas tendências, novos desafios, etc. Então, é uma publicação muito grande para identificar desafios, muito boa para identificar desafios e deficiências. Nossa última edição é 2022, nós já estamos preparando a edição de 2024. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é esse site que nós temos na FAO, chamado Globefish, que apresenta informações de mercado. Nós temos 3 publicações periódicas, uma com análise de cerca de 12 espécies no mundo, em termos de preço, em termos de tendência. Essa publicação é trimestral. Essa aqui é uma publicação mensal sobre o mercado europeu, e essa é uma publicação trimestral sobre o mercado chinês. É a única publicação que analisa preços de mercado chinês no mundo de forma gratuita. Todas as publicações, obviamente, são gratuitas por serem da FAO. Adicionalmente, nesse site Globefish, nós temos esse dashboard, que tem vários preços de espécies europeias, que você pode fazer o gráfico da forma que você quiser, em termos de periodicidade, em termos de qual é o porto de destino, etc. E é atualizado semanalmente. E, adicionalmente, nós temos o que chama um perfil de mercado para cada país,
Nós temos para todos os países da FAO, nós temos 170, mais ou menos, 170 e poucos países. Eu coloquei o do Brasil aqui como exemplo. E nós temos, na primeira página, nós temos um resumo do setor da pesca, como que o setor da pesca contribui, quanto que é a zona econômica exclusiva, total de exportações, a evolução do comércio. E nós temos os principais produtos produzidos pelo país, só nós temos isso para 170 países. Como que se dá a importação, a exportação em termos de produtos processados, não processados, como que a exportação de pesca se concentra perto de outras proteínas animais. Então, 98% no Brasil é de outras proteínas animais, só 2% de pescado. A mesma coisa com importação. E temos a importação e exportação, os 10 principais produtos. Isso nós temos para todos os países. Só escanear esse código de barra, que é esse QR Code aqui, e se vai direto para o coisa. E para terminar minha apresentação, eu gostaria apenas de ressaltar também um outro evento que nós temos na FAO a cada 2 anos, que é o Subcomitê de Comércio Pesqueiro. O Subcomitê de Comércio Pesqueiro é uma reunião periódica que ocorre a cada 2 anos, como eu falei, que reúne todos os países da FAO para discutir questões de comércio pesqueiro. Essa reunião é restrita aos países, o Brasil normalmente tem participado da reunião, mas uma coisa interessante é que os documentos que os países vão discutir na reunião estão disponíveis publicamente. Então, mês que vem, nós iremos colocar online todos os documentos que vão subsidiar a próxima reunião que ocorrerá em setembro na Noruega. E uma coisa interessante são as áreas que essa reunião cobre. Então, nós temos tendência do setor, esse aspecto de desperdício de pescado é muito importante. Nós temos um documento que analisa o desperdício de pescado, inclusive com casos em que a FAO interviu em alguns países para auxiliar a redução do desperdício de pescado, acordos comerciais, segurança de alimentos, e relação entre pesca ilegal e comércio. Então, é uma série de documentos muito rico em termos de conteúdo e informação, que eu aconselho a vocês a todos lerem. E uma coisa, um aspecto interessante que nós teremos nessa reunião, e aproveitando hoje o Dia do Pescador, a Organização Internacional do Trabalho coloca a pesca como uma das principais atividades mais perigosas no mundo para se trabalhar. Oficialmente é colocado isso. E nós estamos na FAO desenvolvendo umas diretrizes da FAO para a responsabilidade social na cadeia da pesca e da aquicultura. Essas diretrizes vão servir para auxiliar o setor privado para verificar se eles estão adequados ou não em relação à sua responsabilidade social em vários segmentos da cadeia de valor. Então, nós estamos desenvolvendo, o primeiro segmento é justamente a pesca industrial. Depois nós vamos para pequena escala, distribuição, processamento, etc. Esse documento vai ser analisado pelos países. A primeira versão da pesca industrial vai estar disponível em agosto agora, nesse conjunto de documentos que nós vamos preparar para a reunião. E também os senhores ficam super à vontade para enviar comentários para a gente. É um documento que vai ser super importante em função de todos os problemas e da questão de segurança do setor.